programa evangélico Cristo está voltando, como faz todos os sábados, neste mesmo horário, apresenta um quadro muito importante, a Bíblia Responde. E para isso nós convidamos o pastor Elinaldo Renovato de Lima, da Assembleia de Deus, para ler algumas cartas dos nossos telespectadores e oferecer a resposta segundo a palavra de Deus. Aos telespectadores, nesta manhã temos a satisfação de responder mais algumas cartas que contêm perguntas dirigidas ao programa Cristo está voltando. Temos uma carta aqui da telespectadora Ana Safira Olímpio dos Santos, que faz 3 perguntas para o programa Cristo está voltando. A primeira: qual a visão da Bíblia a respeito do feminismo? Nós sabemos que o feminismo é um movimento social cujo objetivo, segundo suas defensoras, é a libertação da mulher da condição de opressão a que tem sido submetida ao longo dos tempos. Se esse é o objetivo, havemos de convir que se trata de um objetivo justo, desejável, pois de fato em muitos países, em muitos lugares e até mesmo aqui no Brasil, ao longo dos tempos a mulher tem sido vítima da opressão e de uma visão distorcida, sobretudo pela cultura do machismo que impera em nosso país. Entretanto, a maneira de conseguir esse objetivo tem sido deturpada pelo movimento feminista quando confrontado com a palavra de Deus. Isto porque a pretensa liberação da mulher através do feminismo tem gerado aquilo que se pode chamar de uma libertinagem dos costumes, visto que a maioria das feministas defende o uso do corpo da mulher como objeto de prática sexual, de liberação pecaminosa, à semelhança da liberação masculina. De acordo com a Bíblia, isto é errado, isto não é correto. Há uma verdadeira inversão de valores, né, defendida pelo feminismo. Por exemplo, no que tange ao papel da mulher no lar e na sociedade. As feministas acham que a mulher deve tomar o lugar do homem na liderança do lar. Isto não é correto, pois a Bíblia assegura ao homem a liderança do casal, a liderança do grupo familiar. Portanto, o feminismo, da maneira que é levado a efeito, não tem amparo na palavra de Deus. Muito mais avançado do que o feminismo é o conceito bíblico da mulher, que considera a mulher como um ser, uma pessoa de muito destaque, de muito valor diante de Deus. O cristianismo deu à mulher uma condição de grande valor perante Deus e perante a sociedade. Quem desvaloriza a mulher não é o cristianismo, é o machismo, é a cultura deturpada dos nossos tempos. Uma segunda pergunta é: que é a prostituição? Será que é só a venda do corpo? Não, biblicamente falando, prostituição, no sentido mais amplo, é toda a prática do sexo fora do casamento. Isso tudo significa, num sentido mais amplo, prostituição, ainda que daí derive outros termos, tais como adultério, fornicação, etc. Uma terceira pergunta: como o jovem deve conter os impulsos sexuais durante o namoro e o noivado? Trata-se de uma pergunta que é feita pela maioria dos jovens cristãos
ou não cristãos, a palavra de Deus contraria os conceitos acerca do sexo que são defendidos pelos educadores, pelos psicólogos e por outros estudiosos do assunto que não respeitam a palavra de Deus. Os valores do nosso tempo, defendidos por educadores modernos, dizem que o sexo deve ser livre. A prática do sexo antes do casamento deve ser liberada e não tem nada de mais. Porém, de acordo com a palavra de Deus, isso é prostituição. O apóstolo São Paulo, doutrinando o jovem, diz em 2 Timóteo 2:22, foge dos desejos da mocidade. Ora, veja, meu caro telespectador, a diferença entre o conselho bíblico e o conselho mundano. O mundo diz, aproveite, desfrute, goze os prazeres da carne, enquanto que a Bíblia diz, foge dos desejos da mocidade. A Bíblia não manda fugir dos desejos honestos, dos desejos lícitos, mas manda fugir dos desejos ilícitos. Portanto, é isso que a palavra de Deus aconselha ao moço no namoro do noivado, que ele busque uma vida de pureza, de santidade, de simplicidade e fuja da concupiscência carnal. Isso pode ser visto como uma coisa sem sentido para a época atual, mas a Bíblia é mais avançada do que a nossa época. Ela é inspirada por Deus, pelo Espírito de Deus, portanto, ela é o nosso padrão de conduta em todos os tempos.